Olá, vamos agora falar sobre a introdução aí dos antimicrobianos e vamos fazer também um enfoque, uma revisãozinha aí da microbiologia. Já que a gente vai falar de antibiótico, vamos falar do alvo no qual o antibiótico quer destruir, né? Que é a bactéria, né? Para a gente começar, vamos lembrar, né, que a gente está tratando aí de um advento na medicina que ao longo aí de 100 anos praticamente foi quando a gente começou a instituir o uso de antibióticos na prática médica. Antes disso, a gente não tinha esse conhecimento. E quantos pacientes aí a gente perdia porque não tinha realmente como tratar doenças simples, por exemplo, até uma amidalite, tá? A gente não tinha como tratar. E hoje em dia a gente vê que aí ao longo de 100 anos quantos antibióticos e quantas classes realmente já surgiram. E além disso, não é que surgiram só muitos antibióticos, a gente tem que ver também que surgiu o advento já de bactérias aí multiresistentes, né? Aí, a partir de 1930, a gente vê que as primeiras classes de antibiótico foram a classe das sulfas, e logo após, beirando aqui a Segunda Guerra Mundial, os beta-lactâmicos que mudaram a história dos feridos de guerra, né? Surgindo logo após outras classes, né, como a gente usa muito na prática médica, como aminoglicosídeos, macrolídeos e glicopeptídeos. Por último, agora as oxalinedionas e as quinolonas aí por último também, que são muito usadas aí na prática médica. Lembrando, né, que o antibiótico, quando a gente quer realmente aplicar ele, a gente quer que ele tenha um sucesso terapêutico. E muitas vezes, no início, você tem uma entidade patológica e você nem sabe realmente qual agente que é, porque para a gente saber, a gente precisa de uma cultura. Mas a gente tem que ter noção que se o paciente está tendo uma pneumonia, que geralmente é os agentes mais frequentes causadores de pneumonia? Então, a gente tem que cobrir esses agentes com maior prevalência. Assim como um paciente que tem meningite, a gente tem que entender quais são os agentes mais causadores de meningite em determinada população ou determinada faixa etária, para a gente entender também o nosso foco ali que a gente vai iniciar, como se fosse uma terapia empírica, tá? Então, para o sucesso terapêutico, a gente tem que determinar e tem que ter habilidade de entender a flora bacteriana envolvida em determinadas patologias, por exemplo. E saber que, apesar do uso empírico, o ideal é que a gente colete, né, uma cultura para que a gente depois faça esse antibiótico guiado ao germe ao qual está apresentando aquela enfermidade. E baseado no germe que está apresentando, a gente vai ou subir uma escala ou a gente vai descalonar ali também o antibiótico. Evitar antibiótico de largo espectro, se não for necessário. E se o paciente ele tiver em extrema gravidade, por exemplo, num quadro de sepsis, choque séptico, que é um momento que você não pode brigar, muitas vezes a gente começa um antibiótico de largo espectro até esperar a cultura. Se a cultura vier um germe mais tranquilinho, você descalona. E se a cultura vier um germe realmente resistente, você mantém aquele antibiótico ou acrescenta até às vezes, por vezes, uma outra classe antimicrobiana, querendo assumir um efeito aí sinérgico no combate ao patógeno resistente, tá? E a gente tem que abolir, de certa forma, o uso indiscriminado de medicações. Não podemos usar antibiótico de forma desnecessária. Diferenciar um processo, por exemplo, gripal, de um processo que envolva uma infecção bacteriana. Porque antibiótico é para matar bactéria, tá? E bactéria, se a gente usar o antibiótico de forma desnecessária, vai selecionando uma microbiota que começa a ser resistente também aos antibióticos ali usados. Então, o próprio uso do antibiótico, o uso indiscriminado, ele propicia a formação de bactérias resistentes. E hoje, o problema de resistência antimicrobiana é um problema não só no Brasil, mas um problema aí mundial. E a gente vem vendo cepas aí emergentes de bactérias, tanto gram negativas quanto bactérias gram-positivas aí em emergências em questões aí de resistência antimicrobiana. E aí, para a gente lembrar, né, já que a gente vai falar de antibiótico, a gente vai falar o foco ao qual a gente quer combater, que são as bactérias, né? Esse grande reino aí, né, que interpaira entre o reino animal e o reino vegetal, mas são seres que são seres unicelulares que podem se agrupar e dependendo do grupo, eles assumem morfologia, né, que podemos agrupar eles em streptococcus, estafilococos, por exemplo, dependendo aí da morfologia como eles se agrupam, mas eles são seres basicamente unicelulares e a bactéria
ela tem um material cromossômico ali, todo dissolvido no seu citoplasma, é um cromossomo único, ao qual não temos a presença de membrana carioteca, membrana separando o núcleo desse citoplasma, né? O que é diferente aí em nós animais, tá? A bactéria também possui uma membrana plasmática, assim como nós, animais fosfolipídicas, muito semelhante, inclusive, né? Lembrando que ela também pode possuir uma parede celular, e essa parede celular ela está por fora dessa membrana celular, no caso dos gram-positivos, e essa parede celular é o que configura uma estrutura rígida, protegendo a bactéria ali contra o meio externo, tá bom? Já nas gram-negativas, a gente tem uma dupla camada de membrana fosfolipídica e uma camada de parede celular ali rica em peptidoglicano, no meio interno uma camada bem fininha, mas que também confere ali uma proteção extra para essa bactéria gram-negativa, né? Em comparação também, lembrando que além do cromossomo único que diferencia a bactéria de outros reinos, a gente também tem a questão dos plasmídios. Plasmídios são fragmentos de DNA que essa bactéria ela pode passar de uma bactéria para outra, inclusive não só do mesmo gênero, pode passar um plasmídio para uma outra bactéria de outro gênero. E o que é importante eu falar desse plasmídio? Que muitas vezes eles já vão ter um gene de resistência. Por isso que algumas cepas produtoras igual de ESBL, muitas vezes elas são cepas geralmente que transmitem esse mecanismo de resistência por plasmídio. Então, é um problema de saúde, a gente tem que deixar esse paciente aí, por exemplo, isolamento de contato, para evitar que nós, profissionais de saúde, sermos vetores e transmitir isso para outros pacientes também, tá bom? Continuando, né? Agora vamos falar dessa estrutura, né? Da parede celular da bactéria, né? A parede celular é o que confere à bactéria ser mais durinha, ser mais rígida, né? Ela aí está por fora, no caso da bactéria gram-positiva, e está no meio, no caso da bactéria gram-negativa, né? O que é essa parede celular? É uma estrutura de peptídeo-glicano. Peptídeo significa proteínas, glicanos significa açúcares, né? Peptídeo-glicanos, né? São estruturas semirrígidas que vai conferir, de certa forma, uma proteção realmente mecânica contra aquele meio externo para a bactéria não sofrer lise, tá? Geralmente, igual aqui nesse esquema que a gente está vendo, um pontinho verde, um pontinho lilás, um pontinho verde, um pontinho lilás. Isso aqui é uma cadeia de peptidoglicano, geralmente formada por um ácido acetilmurâmico e um ácido acetilglicosamina. É sempre um em sequencial ao outro. E eles são ligados aí, ó, essas cadeias são ligadas por esse material aqui vermelhinho, que a gente chama de ponte de oligopeptídeos. E é graças a essa ponte de oligopeptídeos que a gente vê, ó, um monte de peptidoglicano em sequência que vai formar uma estrutura aí rígida da bactéria, tá? Quem que faz essa ponte de peptidoglicano? A famosa transpeptidase. E alguns antibióticos, eles inibem a transpeptidase, que é o clássico aí dos beta-lactâmicos. Eles inibem a transpeptidase, logo essas pontes aqui de peptidoglicanos pequenininhas, as oligopeptídeos, não vão existir. E esse material aqui de peptidoglicano vai se fragmentar, porque vai ficar frouxo, tá? Esse é o mecanismo, por exemplo, de ação aí dos beta-lactâmicos. Vamos lembrar também das diferenças aí de uma bactéria gram-positiva e de uma gram-negativa. E a gente vê logo mesmo nessa estrutura aí da parede celular. Olha a parede celular de uma gram-positiva. A gente vê uma camada externa densa de peptidioglicanos em sequência. Aqui o espaço periplasma e logo após a membrana citoplasmática. Agora é diferente na bactéria gram-negativa, em que você tem uma membrana externa também de peptidioglicano e aqui, por exemplo, por um antibiótico fazer efeito no espaço periplásmico, ele deveria passar por um canal. E geralmente esse canal são canais de porina, tá? Por exemplo, então a bactéria gram-negativa, de certa forma, ela já tem uma barreira a mais, por exemplo, para um antibiótico poder entrar, tá? E aqui a gente tem, ó, diferente que na gram-positiva, uma camada muito fina de peptidoglicano, tá? E aqui por dentro a gente tem uma membrana aí citoplasmática. As diferenças aí entre gram-positivas e gram-negativas, né? Lembrando agora de outros exemplos aí que a gente vai dar, né? A gente tem a membrana plasmática, que é uma camada, assim como nós animais, né?
A gente tem uma camada fosfolipídio. Nessa camada, a gente tem algumas proteínas transmembrana que podem estar relacionados a transporte, tanto ativo quanto passivo, dependente ou não de energia. E aí, que pode ser íons, por exemplo, água, substratos necessários para o funcionamento celular, tá? E ela vai ter, então, essa permeabilidade seletiva, geralmente ocasionando aí um equilíbrio, assim como nas nossas células, né? E aqui, por exemplo, a gente tem aí a membrana também externa. Essa membrana externa, por exemplo, gente, não tem membrana externa em bactéria gram-positiva. Membrana externa só tem em bactéria gram-negativa, é exclusiva deles, tá? Elas também são semelhantes, bem parecida à membrana citoplasmática, tá? Só que ali a gente tem canais, que geralmente a gente denomina de porinas, e essas porinas, elas, às vezes, em certas bactérias, estão relacionadas ao quê? A sua modificação. Modificou, muitas vezes o antibiótico ele não consegue penetrar, porque ele depende da porina, às vezes, para entrar e fazer ação na bactéria gram-negativa, tá bom? Continuando, a gente falando aqui dessas características da bactéria, e a gente tem que lembrar desse material genético, né? A bactéria, ela tem um cromossomo único, é um cromossomo que ele não tem carioteca, ele está ali espalhado sobre o citoplasma, né? E para codificação e leitura, né, fazer as proteínas necessárias para o funcionamento celular dessa bactéria, esse material genético ele tem que ser lido, né? E aqui são exemplos típicos de algumas enzimas relacionadas à leitura desse DNA, como a leitura da DNA polimerase, a helicase, a ligase, a topoisomerase. Alguns antibióticos agem direto nessas estruturas e vão atrapalhar esse bom funcionamento aqui do DNA. Um exemplo clássico é as quinolonas, elas interferem, né, tanto na DNA gerase quanto na topoisomerase, e elas fazem com que muitas vezes esse DNA não consiga se enovelar novamente. Imagina só, um cromossomo único que já pode estar espalhado e ele não consegue ser enovelado. Ele vai formar simplesmente um aglomerado e vai, na verdade, ele vai, é como se ele se expandisse, né, esse DNA e prejudicaria a leitura de futuras aí proteínas essenciais para o bom funcionamento dessa bactéria, tá? E aí lembrar, né, que para isso a síntese proteica depende de um DNA ação, né? E a gente vai precisar ali que através da síntese proteica você vai ter expressão tanto de RNA mensageiros, NRAs transportadores. Isso eles geralmente vão lá no ribossoma. Lá no ribossoma vai ter a confecção dessas estruturas proteicas, na verdade, né, que vai ter aí a tradução no ribossoma, e alguns antibióticos, eles são inibidores, principalmente desse momento agora, que age lá nesse ribossoma bacteriano. Alguns antibióticos, eles agem nisso. Exemplo clássico, por exemplo, as lincosaminas, né? Outro exemplo também, os aminoglicosídeos, eles interferem aí, os macrolídeos também interferindo aí na síntese do ribossoma, tá? E aí vai interferir formando proteínas erráticas e, de certa forma, proteínas às vezes constitucional, fundamental, por exemplo, por uma estrutura de uma membrana. Não vai conseguir uma proteína legal, geralmente não vai formar uma membrana celular legal e a bactéria pode ser levada à morte, tá? Então, entender essas etapas e a constituição de uma bactéria às vezes faz a gente compreender sobre o mecanismo de ação de determinados agentes, né? E lembrar também do plasmídio, né? Que algumas bactérias, elas, na verdade, são fragmentos de DNA que tem essa conformidade aqui, ó, como na figura bem circular. Aqui a gente vai ver uma conjugação de uma bactéria, uma forma de reprodução sexuada, em que a bactéria, ó, se une à outra e ela transfere parte desse material genético. E agora a outra bactéria, que, por exemplo, não era resistente a determinado antibiótico, se torna também resistente a determinado antibiótico. E isso pode ser, inclusive, bactérias da mesma espécie, e isso pode acontecer com bactérias de espécies diferentes também. Às vezes ela pode receber plasmídios ali também, de bactérias, inclusive, diferentes, tá bom? E aí, continuando o nosso estudo dirigido, a gente vai lembrar, então, que é importante demais, na hora que a gente fala estudo de antibiótico, e saber a direção sobre o espectro de ação de determinados agentes, e entender quem são as bactérias gram-positivas e quem são as gram-negativas, lembrando daqueles períodos iniciais em que a gente aprende a coloração do gram, né? A coloração do gram, ela envolve passos, né, que você vai acoplando, por exemplo, violeta de genciana, depois você aplica Lugol, depois você aplica acetona, e depois você vai aplicar a fucsina. E com isso, os gram-positivos
pouquíssimos naquela estrutura grande de peptidoglicanos. Eles, uma vez coloridos pelo violeta de genciana, eles permanecerão coloridos pelo violeta de genciana. Já os gram-negativos, uma vez que você colore o violeta genciano e já passa, por exemplo, no álcool, ele perde aquela coloração. E aí, novamente, colorindo na fucsina, eles ficam vermelhos. Então, de via de regra, um gram positivo ele se manifesta na coloração do grão mais arroxeado, enquanto os gram negativos se manifestam na coloração de grão mais avermelhados, tá? E lembrando dessa conformidade aí, de conforme eles se agrupam, e sobre a característica desse corpo celular dessa bactéria, né? Eles às vezes são classificados pelo como eles se agrupam e de acordo com o corpo deles. Por exemplo, aqui a gente tem cocos, a gente tem o que é o streptococcus, a gente tem os estafilococcus quando é em cachos, a gente tem os diplococos quando eles estão em dois, por exemplo, a Neisseria meningitidis, por exemplo, é um diplococo, né? O Streptococcus pneumoniae também é um diplococo, só que um às vezes é gram negativo e o outro é gram positivo. O que diferencia eles às vezes é o gram. Alguns esporos, algumas bactérias que possuem flagelos, muito comum também gram negativos, um exemplo, a Escherichia coli é uma bactéria que possui flagelo. Algumas são fibriões, outras são bacilos e outras são esperilos, por exemplo, de acordo com a morfologia aí desse corpo celular da bactéria. É, e vamos lembrar aí do mecanismo de ação, então, focado em cada parte. Olha só, por exemplo, aqui eu tenho, ó, alguns antibióticos que vão interferir, por exemplo, na síntese de DNA, às vezes, aqui, ó, no metabolismo, por exemplo, do ácido fólico, que são as sulfas, tá? Outros, a gente vai ter inibidores da parede celular. E as grandes classes dos beta-lactâmicos, que envolvem penicilina, cefalosporina, carbapenêmicos. E temos outros também, por exemplo, a vancomicina, a daptomicina, fosfomicina, tudo também são antibióticos aí de parede. Outros são inibidores da síntese proteica, vão agir lá naquele ribossomo, né? No DNA, né? DNA mensageiro, DNA transportador, e vai interferir na formação fazendo proteínas erráticas. Ali um exemplo claro, tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, clindamicina, que é uma lincosamina, cloranfenicol, linezolida, tá? Temos outros que são inibidores da função e da síntese de ácido nucleico, interferem no DNA. Lembra que eu falei? Quinolona? Quinolona está aqui, por exemplo, rifampicina é outra função, e alguns antibióticos de outras formas aí, por exemplo, a gente tem aqui a polimixina, que interfere, por exemplo, na função aí da membrana plasmática, o detergente de membrana, né, que a gente lembra daí da polimixina, por exemplo, tá? E aí, a gente tem que ter, de certa forma, na nossa mentalidade, o que cada bactéria, geralmente, e lembrando delas, né, realmente fixando, revoltando aí na matéria, o que cada bactéria, geralmente, ela pode aí ocasionar de doença também no nós, seres humanos, né? A gente tem aqui, por exemplo, nas bactérias aeróbicas, né, que a gente vai começar aqui a falar, a gente tem aqui, por exemplo, as bactérias do gênero aeróbicas, né? E a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui, que são gram-negativas, né? Só um instantinho que eu tenho que arrastar aqui. Que são bacilos, por exemplo, gram-negativos, né? Esses bacilos gram-negativos, bactérias aeróbicas, a gente vê aqui, por exemplo, lá na família das pseudomonas, a gente tem uma classe que é a Pseudomonas aeruginosa. Ela geralmente é um patógeno gram-negativo e que costuma causar infecção nosocomial. A gente tem que entender que toda vez que você tem uma infecção e essa pessoa adquiriu infecção no hospital, é uma infecção hospitalar, você tem que ter, obrigatoriamente, você tem que cobrir a pseudomona, é obrigatório. Você tem que cobrir a pseudomona, tá? Quando a gente fala desse gênero de enterobactérias gram-negativas, a gente tem 1 milhão de bactérias, por exemplo, Escherichia coli, Shigella, Salmonella, causadores geralmente das doenças diarreicas, tá? Enterobactérias, Serratios, Proteus, são uma infinidade de bactérias aqui. E elas podem causar tanto diarreias, também disenteria, como também infecções urinárias. E algumas com capacidade, inclusive, de causar pneumonia, tá? Aqui a Shigella, disenteria, Salmonella disenteria, a Klebsiella, uma causadora de uma pneumonia que a gente chama de pneumonia do lobo pesado. Ali, Escherichia coli, é óbvio, né? Também causando a infecção urinária. Olha só, Serratia, Proteus, grandes causadores de infecção urinária. Morganella, também infecções agora neonatais, tá? O víbrio da cólera, lembrar da gastroenterite, da doença diarreica pela cólera.
Alguns desse gênero, a gente tem que lembrar do Haemophilus influenza, que é uma bactéria gram-negativa, e o Haemophilus influenza tem particularidade, por exemplo, em alguns antibióticos. Tem que lembrar que ele é um gram-negativo, ele é muito dependente da penetração do antibiótico purpurina, e ele costuma já produzir muita produção de beta-lactamases, né? Então, às vezes, você tem que fazer um tratamento por esse paciente com cobertura aí de beta-lactamase, né? E ele é causador tanto de infecção de vias aéreas superiores, pneumonia, mas pode causar artrite e meningite também. Aqui a gente vê a Gardnerella vaginalis, causadora de vulvovaginite também, e outras, né? Olha só agora, eu vou passar o protótipo aqui, olha só agora gram-positivos, né? Bacilo gram-positivo, a gente tem que lembrar das grandes famílias de Clostridium e lembrar que os Clostridium, às vezes, por vezes, eles diferem entre si. Você tem um Clostridium tetani, que certa coisa o Clostridium perfringens, que certo antibiótico funciona para ele. Nem sempre, só porque ele é Clostridium, vai ser o mesmo antibiótico. Às vezes, a espécie dele já faz com que ele já tenha resistência a certos tipos, então a gente tem que ficar de olho. O tétano, por incrível que pareça, apesar do dano de ser um tétano, ele costuma ser sensível à maioria dos antibióticos, inclusive as penicilinas iniciais, até as naturais, né? Já o pérfris já não precisa, e muitas vezes ele precisa aí, às vezes até de um antibiótico aí anaerobicida, por exemplo, tá? Listeria monocytogenes é um agente muito causador de meningite, por exemplo, no recém-nascido, porque geralmente essa bactéria costuma estar onde? Ali colonizando também a flora da mãe, né? A flora natural ali da mãe na genitália, tá? Aqui, por exemplo, um bacilo gram-negativo também, a Bordetella pertussis, né? Causadora aí, ó, daquela tosse de cachorro, né? E aí a gente lembra que o principal tratamento aqui da Bordetella da pertussis, né? É a vacina, né? Que é a tríplice bacteriana vai estar cobrindo aqui também, tá? E aí a gente tem as famílias aqui de diplococos gram-negativos. Quem são eles? Quais doenças? A gente tem a Neisseria e ela geralmente tem a meningite e a gonorreia. A gonorreia, geralmente, a Neisseria, ela é mais resistente, costuma funcionar somente com cefalosporina de terceira, enquanto a Neisseria é meningite, apesar de causar meningite, ela geralmente funciona, inclusive, com penicilinas mais antigas, que, por exemplo, a penicilina cristalina é uma boa ação ali também para ela, penicilina cristalina, assim também como um tratamento focado com ceftriaxona, que é uma cefalosporina aí de terceira geração. Aqui, ó, outros cocos aí gram-positivo, lembrar do nosso famosão Staphylo aureus, que é sempre tanto foco aí, tanto em prova, mas no nosso dia a dia, nas nossas discussões, né? O Staphylo aureus é um grande causador de infecção cutânea e de qualquer infecção, inclusive hospitalar, às vezes, qualquer infecção grave, porque ele é muito invasivo, né? Ele gosta de invadir, né? O Staphylo aureus é um patógeno, muitas vezes, por si oportunista, tá? Mas temos outros tipos de estáfilos também. E aí, de acordo com cada espécie, eles podem ter um espectro diferente. Aí a gente tem a grande família do Streptococcus. Ou a família do Streptococcus, a gente tem os alfa e tem os beta. Os beta, de longe, a gente tem que lembrar do Piógenes, grande causador de amidalite, e o problema dele, né, é a interação ali, porque ele tem a proteína M que é muito semelhante ali no nosso tecido das nossas válvulas cardíacas. E aí a gente tem que lembrar da febre reumática, né? Então, o paciente que teve febre reumática, cardite reumática, não pode ter mais infecção por Strep Piógenes. Então, tem que ficar fazendo aí a profilaxia, tá? E usar, por exemplo, penicilina e benzatina, às vezes tem pacientes, inclusive, a ter pela vida toda aí. Alguns enterococos gram-positivos aí, vamos destacar o Fecales e o Faécio, que geralmente são bactérias de difícil tratamento, tá? Costuma ter parede celular muito espessa, esse grande dispositivo, mais espesso que o comum, tá? Então, eles são, já, às vezes, por um desafio de diagnóstico, um desafio, às vezes, no tratamento também. Lembrar das clamídias e rickétsias, né? Que são bactérias intracelulares e algumas bactérias, então, isentas de parede celular. Lembrar que certos antibióticos eles não vão pegar, dependendo se não tem parede celular ou se o antibiótico tem potencial para penetrar, por exemplo, uma célula humana infectada. Então, você tem que ter essa noção também, tá? Aqui a gente tem as rickétsias, né? Grandes causadoras das doenças, principalmente transmitidas também por carrapato, e as clamídias, tanto responsável por uretrite, tanto responsável por pneumonias atípicas, né? Quanto responsável também por outras coisas aí, outras anormalidades, tá?
Aqui, lembrando da micoplasma, isento também de parede celular, podendo causar pneumonias, uretrites também. Aqui o Mycobacterium, a gente destaca o tuberculose, que é um desafio no tratamento, né? Para tratar a tuberculose, a gente tem um esquema amplo aí de antimicrobiano e um esquema prolongado, né? O esquema RIP, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que inclusive nem é foco inicial da nossa disciplina, né? A gente fica muito focado no tratamento quando a gente vai ter a pneumo, tá bom? E, por exemplo, outras bactérias, a gente tem que lembrar das espiroquetas e lembrar quem é a principal espiroqueta. A gente tem Treponema pallidum, né, causador de sífilis, que graças a Deus até hoje trata muito bem, inclusive com penicilina ainda, tá? E a leptospirose também, que ainda até hoje a gente consegue tratar, além de penicilina, consegue tratar também com cefalosporinas, tá? Dando continuidade, falando aí de algumas bactérias anaeróbias, lembrar que se ela é anaeróbica, ela não usa aí oxigênio para o seu metabolismo, né? Então, o metabolismo dela é um pouco diferente. Então, certos antibióticos a gente dita que eles são anaerobicidas, né? Eles destroem essas bactérias, né? Esses anaerobicidas. Muitas vezes, por mais que alguns antibióticos eles tenham a capacidade, inclusive igual penicilina, cefalosporinas e carbapenems, de pegar anaeróbios, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de outros antibióticos ainda mais potentes para combater essas certas bactérias, né? E lembrando também outros gram-negativos, espurulados ou não espurulados, né? Aqui a gente tem que lembrar de mais uma cepa de Clostridium, né? Que podendo causar diarreia, né? A gente tem que lembrar também, ó, do causador da acne, né? O Propythiobacterium, né? Que muitas vezes ele vai ser um antibiótico que vai ser focado no tratamento da acne, vai ser a velha e boa eritromicina, né? Que aí também é um macrolídeo, tá? E aí a gente tem que fica na nossa mente, assim, que a gente tem que pensar, começar a pensar microbianamente, né? Entender o aspecto da sua bactéria, entender o aspecto da enfermidade que está acontecendo e que tipo geralmente de bactéria está envolvida em determinada aí entidade patológica. Se é uma pneumonia, se é uma infecção urinária, se é uma meningite, se é uma infecção intraabdominal, se é uma infecção de ferida cirúrgica, se é uma infecção de pele ou partes moles, se é uma otite, se é uma sinusite. E além, às vezes, classificar isso em determinadas faixas etárias, porque isso pode mudar a prevalência, tá? Então, ficamos por aqui. Logicamente, né? Aulinha rápida, aulinha curta, tá? Continue aí debruçados aí nas bibliografias, porque elas sim vão dar mais embasamento aí para vocês. E a gente se vê em breve.